Bom, a gente volta a repercutir aqui a questão da Operação Ouro Verde, que entrou na sua terceira fase, né, e surpreendeu muitos campineiros logo pelas primeiras horas da manhã de ontem. E o que aconteceu até agora, né? Nas duas primeiras fases, a Prefeitura de Campinas colocava a Operação Ouro Verde como um conluio que estava ali sendo montado e tramado entre empresários, a administração da organização Vitale, para, na verdade, colocar o poder público como vítima. Estavam lá surrupiando, era lá um acordo, etc, e estava colocando como assim, a administração pública está fora dessa bagunça. O prefeito falava que já tinha exonerado quem tinha sido citado e está colaborando com as investigações, mas essa terceira fase trouxe o escândalo para o Palácio do Jequitibás e acabou, de alguma forma, colocando em xeque a administração do prefeito Jonas Donizete. A gente vai começar a destrinchar aqui ao longo desses dias, porque o relatório é muito complexo, tem muita coisa para explicar, tem muitos organogramas desenhados pelo Ministério Público e pela força-tarefa que investiga esse desvio milionário de verbas da saúde em Campinas. E hoje a gente coloca aqui a primeira reportagem do Tiago Prudente para entender um pouquinho melhor como as coisas funcionavam. O relatório do Ministério Público aponta que a Prefeitura tinha envolvimento direto na contratação da organização social Vitale. Assim que a OAS venceu a licitação, o então secretário de Administração, Silvio Bernardim, fez uma reunião com representantes da entidade. O motivo era apresentar as condições impostas pela Prefeitura de Campinas. O relatório da promotoria aponta que, segundo a delação do lobista Paulo Câmara, o secretário estipulou exigências para a coisa caminhar bem. Entre elas, a contratação de Gustavo Godoy como coordenador de imagem do Ouro Verde e que, caso isso não acontecesse, a Vitale não ia durar na gestão, já que o pai de Gustavo, presidente da Rede Anhanguera de Comunicação, Silvino de Godoy, batia forte. Ressaltou ainda que essa seria uma troca de favores entre o dono do jornal com Silvio e o prefeito. A outra exigência era a contratação de uma lavanderia e a de um certo laboratório de exames, que ocorreu 90 dias depois do início do contrato com a Vitale. Informações que nos levaram a uma prova considerada pelo Ministério Público como segura de que ao menos 3 fornecedores no contrato da Vitale só foram contratados por exigência da administração municipal, representada aí pela pessoa do secretário municipal de Negócios Jurídicos, o Dr. Silvio Bernardim. Bom, José, uma parte aí do imbróglio para a gente poder destrinchar e explicar aqui como funcionava, né? De fato, algumas revelações, claro, né, que dentro do escopo que vinha sendo tratado pelos investigadores, pela promotoria, nas primeiras fases da Operação Ouro Verde, algum fio da meada a gente imaginava mais ou menos, pelo andar da carruagem, onde iria desembocar. Mas quando você traz documento, traz ligação telefônica, traz conversa, traz troca de mensagens pelo WhatsApp, grampos telefônicos autorizados pela Justiça, é claro que o quebra-cabeças começa a se montar de uma maneira mais objetiva, né? Assim, acho que eu cheguei até a comentar isso ontem, né? Que a gente percebe, ontem, é bem isso que está na matéria, ficou claro que saía a história, aquela história de que a prefeitura era vítima de gente inescrupulosa, de um grupo inescrupuloso. Isso daí ontem já tinha sido afastado completamente e a prefeitura entrava no organograma. É triste porque a sensação que eu tenho, assim, que eu vi, assim, com tudo que eu li, foi que nós temos aquele organograma que lembra do Deltan Dallagnol? O PowerPoint? O PowerPoint, famosésimo. Hoje, a prefeitura é o Lula naquele organograma do Deltan. Pois é. Né? E o que a gente percebe, assim, claramente, que a prefeitura não fazia nada com a Vitale. Lá, quando a Vitale não estava pagando profissionais, quando tinha greve, quando a Vitale ameaçava suspender atendimento, porque a Vitale era a prefeitura.
a prefeitura tinha um esquema que ela queria implantar no Ouro Verde. Em parte para ter uma mídia sempre favorável, né, do grupo RAC, em outra parte para ter um dinheirinho aí vindo para um e para outro, que a gente ainda vai entender isso daí. Eu acho que depois nós vamos entender, depois de tudo que a gente vai ter isso esclarecido, porque eu acho que grande parte está sob sigilo e por isso a gente não consegue ter a fotografia direito, Sena. Uhum. Então, mas a prefeitura era a Vitale. Ela já tinha um esquema que ela queria implantar no Ouro Verde e ela só buscou quem toparia esse esquema. E essa Vitale, essas figuras aí que eles buscaram para compor essa Vitale, que derivou aí da Santa Casa de Bariri, que já tinha um nome super sujo. Então, essa Vitale era a prefeitura. Simples assim. Você tem essa impressão? Então, Zezé, é sempre... da mesma maneira que quando surgiu o escândalo do Mensalão e depois, mais adiante, do Petrolão. E quando falavam, olha, o Lula não sabe de nada do Mensalão, porque lá no Mensalão é que foi condenado o José Dirceu e aquela turma toda, os tesoureiros, vocês se lembram. Eu falava, é muito difícil que haja um escândalo tão grande dessa ordem, né? Um desvio de verba tão grande e o chefe máximo não esteja sabendo de nada, não estranhou, não verificou, não viu quem foi nomeado, por que foi nomeado, de que forma as obras eram feitas, para onde o dinheiro ia. No Petrolão, a mesma coisa. Trazendo mais aqui para a política doméstica, no caso do governo Hélio de Oliveira Santos, aquela escândalo também que apareceu envolvendo a Sanasa, que é também a empresa municipal de Campinas, onde partiram lá os contratos, aquela coisa toda, aquelas fraudes que foram elucidadas a partir do caso Sanasa, a gente também ficava pensando, como é que o prefeito não sabe de nada? Depois foi cassado justamente porque considerou-se que seria impossível o chefe do executivo estar à margem de tudo isso. Agora é uma coisa muito parecida. Né? Você vê o lobista, você vê secretário, você vê esses empresários que, como a Zezé acabou de explicar, são os mesmos que vieram de outras cidades e tinha lá processo, tinha fraude, tinha coisa já sendo investigada, e aí fica tudo por isso mesmo. Desvia aqui, desvia ali, né? Comprando Ferrari, mala de dinheiro para cá e ninguém está sabendo de nada. E a Câmara Municipal, que tem lá, pelo menos agora aqui, 3 vereadores, né, com proposta de CPI há muito tempo na área da saúde, e os gloriosos vereadores, né, a maioria da Câmara está ali, né, comendo um milhozinho ali na mão do prefeito e mantendo esse negócio até agora sem uma investigação objetiva, rigorosa, que é uma das funções primordiais do Legislativo. Então, quer dizer, fica difícil, Zezé. Fica difícil, e como a Zezé lembrou, tem uma parte do relatório que é muito importante, que está sob sigilo. Por que está sob sigilo? Porque cita o prefeito, que não pode ser investigado de acordo com a lei pelo Ministério Público, pela Polícia Federal, tem que ter um foro especial, que no caso aí são os desembargadores, é o Tribunal de Justiça, é a Procuradoria do Estado. Então, o que acontece? Não tem. E isso não basta falar assim, olha, porque tem uma gravação do prefeito pedindo propina. Não precisa ser isso. Basta uma ligação de uma dessas pessoas que estão presas preventivamente ter ligado para alguém e citado o nome do prefeito. Esse trecho da gravação já fica sob sigilo. Esse trecho já tem que ser encaminhado para o outro foro para ser investigado lá. Então, quer dizer, tem muita coisa por aí que ainda não veio à tona. Então, é esse o negócio. Quando puxa o fio da meada, se esse pessoal que está com esse material agir rápido, a sociedade vai ficar sabendo com mais transparência, com mais velocidade, com mais eficiência, todo o imbróglio que aconteceu. Mas não vai agir rápido. Nós temos um caso Sanasa com todos condenados lá na segunda instância e que não anda. E que agora mesmo as pessoas que estão lá, esse crime vai tudo prescrever.
Porque não anda. Então, o TJ, eu sinto muito, mas o TJ ele não está comprometido em fazer justiça, não. E principalmente uma justiça em relação ao dinheiro público, ao tratamento dispensado ao dinheiro público. Ainda não entrou no ritmo da Justiça Federal, do Sérgio Moro. Isso é coisa que o Tribunal de Justiça do Estado não está nesse pique, não. Senão, esse caso Sanado já teria sido julgado. A gente não consegue notícia desse caso. Pois é. É um absurdo. Então, essa investigação lá, né, eu me lembro que na época do caso Sanasa, uma das posições do Ministério Público Estadual foi jamais botar o Hélio no meio da investigação para não perder o foro. Exatamente. Porque falou, se for para o TJ, esquece. E a coisa aqui continua do mesmo jeito em relação a Jonas Donizete. Teve que fatiar o processo para não ter rolo. Esse rolo aí. Sabe? Então, é essa história. Não estou acusando, não estou dizendo que o Jonas é culpado ou que o Jonas é inocente, mas essa investigação, ela é extremamente séria. E não adianta falar que é cheio de inconsistência, porque não é. Eu sinto muito, me dói falar isso, Sena, que não existe inconsistência no relatório. O relatório é muito bem fundamentado, as coisas que viram. E é o que eu disse para você, eu vi a Prefeitura de Campinas no centro do PowerPoint. Ali no lugar do Lula é a Prefeitura de Campinas. A Vitale foi montada para atender ao esquema que a Prefeitura de Campinas já tinha antes de fazer a licitação. Na hora que estava para tirar a SPDM, a Prefeitura de Campinas disse, isso daqui é uma oportunidade para a gente ganhar dinheiro. Então, nós vamos fazer assim, isso a gente dá para esse a gente dá para esse a gente dá para esse, e a gente aproveita e também enfia aqui o empresário de mídia para a gente ficar bem na fita e jamais o principal jornal da cidade, impresso da cidade, com isso daí nós vamos estar sempre garantindo o nosso nome. E foi isso que foi feito. Não vai ter denúncia, não vai ter nada. Isso foi feito. Então, a Vitale, não é que a Vitale veio disputar uma licitação aqui. A Vitale foi montada pela Prefeitura para disputar e vencer a licitação aqui. Por isso que foi dirigido. Tá aí a lógica da coisa. Agora, Zé, é uma coisa triste, viu? A gente fala aqui, e eu gostaria que quem está acompanhando a nossa conversa aqui entendesse. Porque o que acontece? A gente torce de verdade para as coisas darem certo. Quando teve o escândalo do governo passado, foi aquela confusão, assume o Demétrio, depois caça Demétrio, depois entra o Serafim, depois volta, depois vai, vem. Quando terminou aquele rolo todo, teve uma eleição, aí entra Jonas Donizete. Então, aquela campanha política, há quase 8 anos atrás, 6 anos atrás, quando na primeira eleição de Jonas Donizete, toda a campanha foi pautada nessa história de corrupção. Vamos acabar com isso, não sei o quê. Então, aquela campanha foi justamente da moralidade. Vamos acabar com isso. Aí faz uma coisa muito parecida, muito semelhante, o que dá pra gente uma impressão, melhor, uma certeza cristalina de que essas pessoas não sabem tratar a coisa pública de outro jeito, não sabem administrar a coisa pública de outra forma. É sempre desse jeito. Então, quer dizer, isso, além de incomodar, a gente fica triste, porque além de torcer para que dê certo a administração, para que a cidade cresça, se desenvolva, para que o Estado vá bem, para que o país vá bem, a gente fica sempre achando que tem um basta na corrupção, quando o Ministério Público está chegando perto, está criando forma mais eficiente de fiscalização. A gente vê isso também no governo de São Paulo, vê isso na esfera federal. Aí o que acontece? É a mesma coisa do Bolsonaro agora, que ele passou a campanha inteira falando que vai mudar esse jeito de agir, que não vai ter mais o toma lá da cá, chega lá e fazer exatamente a mesma coisa que foi feita sempre. Quer dizer, dói, e aí a gente fica aqui. Será que não vai ter jeito o Brasil? Nunca. Mas não é possível. Você sabe que é difícil, assim, o que me dói, né? Toda vez que você se depara com esquemas, pra gente que trabalha com jornalismo, né?
você como editor do Jornal da Band, do Band Cidade, eu aqui com o Jornal Gente, com Bastidores do Poder, todas as vezes que a gente vê as pessoas, o drama das pessoas, né, o drama real das pessoas, atrás de um exame, desesperado por causa de um exame, desesperado por causa de um médico, esperando por 7 horas, 8 horas numa fila de hospital. Né? A gente dói ouvir as pessoas falando isso. E aí você lê um relatório desse em que você vê um prestador de serviço público cobrando o dobro, dividindo ali o a mais, o superfaturamento com outros. Assim, você olha e fala, gente, e o cara é médico, sabe? Gente do céu!